Querido povo de Deus, nós estamos iniciando nesta quarta-feira, 7 horas da noite, mais uma formação nossa sobre questão ética, sabe? Lembrando que ética diz respeito aos princípios e moral é o que se deriva da ética, tá? Hoje nós vamos falar de um aspecto que está presente em nós, é quando quando algo é recalcado. O recalque é um mecanismo de defesa da neurose. Os chamados normais, seres humanos normais, são os neuróticos, tá certo, minha gente? Eles ficam em conflito consigo, com os outros, eles, sabe, as coisas assim são os neuróticos. Existem vários tipos de neurose, minha gente. Neurose de fracasso, neurose de... vários tipos de neurose. Assim, excesso de escrúpulos. Sabe, a pessoa ficar com escrúpulo, não estou falando de uma pessoa que tenha vergonha de, sei lá, trocar de roupa na vista do outro, questão assim de costume, de educação familiar, coisa assim, leva pessoas a fazer isso. Mas os jogadores de futebol não têm essa vergonha, sabe? Não estou falando desse tipo de escrúpulo, estou falando de um escrúpulo assim de ficar pensando a noite toda, pensando porque a pessoa escutou uma palavra de alguém e essa pessoa não me esclareceu a essa pessoa o porquê, o sentido de ela ter feito isso, sabe? Ela fica com isso a cabeça inteira, assim, sabe? Ela fica com certos escrúpulos por achar que tem ofendido alguém, pela forma como tem olhado, por não ter dado suficiente atenção. É dizer, a pessoa superdimensiona um fato. Superdimensiona um fato. Isso é um tipo de neurose. É um tipo de neurose, com culpabilidades, e pessoas que têm que colocar coisa em um lugar e fica olhando e olhando, tem que estar certinho assim. Alguém que está participando de uma transmissão ao vivo e ela vê que o jarro de lá, ela percebe que o jarro não está desfocado, ela liga, ela escreve, fica num sofrimento até a pessoa dar atenção e organizar. Isso é uma expressão do que ela tem em si, mas devido ao recalque, o que fica liberado são os afetos, as reações afetivas. O elemento ideativo, aquilo que veio à cabeça, o conteúdo da imagem, da cena, isso aí é recalcado. A energia psíquica, sabe? Isso aí é recalcado. E a pessoa não se lembra, não sabe por que está assim. Ela não sabe, por exemplo, porque quer dizer o nome de uma pessoa. Ela tem a imagem da pessoa em mente, mas não consegue dizer o nome da pessoa. Porque o nome da pessoa está ligado a um fato que ela quer manter fora da memória, que é fora do circuito da lembrança. Então, recalca o elemento ideativo da ideia
da imagem, da fantasia, ou do elemento ideativo, ela recalca. O afeto busca ancoragem expressa-se como fobias, ansiedade generalizada, pânico, isso aí. E não sabe por quê. Sabe que de repente sente um suor frio, sente uma sensação de que vai morrer, de que vai cair, sabe assim. Mas a lembrança, o que tenha levado a isso que, sabe, o elemento desencadeante, ela não sabe. Não sabe. Então, o sintoma localiza-se no lugar da fala. O sintoma é um pedido de socorro. É algo que pede para ser falado, para ser dito por aquele que sente. Tem que entrar no circuito da linguagem. Sem isso, sabe, vive-se um sintoma. Um sintoma. Até dizer a vocês, há pessoas que elas percebem que, mas não querem mudar. Até conscientemente ou inconscientemente elas não querem mudar. Uma pessoa que reclama e depois lá pelas tantas ela escapola um comentáriozinho assim. Nem se dá conta do comentário. Mas fazer o quê? Isso é o que dá sentido à vida da gente, né? Tem problema para resolver? Sim. Entende? É como se ela não quisesse sair daquele lugar. E provoca até. Para. Como uma pessoa histérica. Já disse e vou repetir. O que caracteriza o histerismo? O desejo de uma pessoa histérica é ter o seu desejo insatisfeito. O desejo de uma pessoa histérica é ter o seu desejo insatisfeito. O que significa isso? Ela fica pedindo para resolver, ela fica, sabe, remoendo para resolver isso. Quando se resolve, ela já cria outra coisa. Sabe? E fica. Se a pessoa deixá-la só com aquilo, uma semana, um mês, 3 semanas, sabe, ela fica naquilo só. Feito máquina assim, feito moinho, prensa, porta velha assim, rangindo. E quando se realiza, ai dá. Eu preciso disso. Aí arruma-se uma solução. Mas eu também não posso esquecer que eu tenho que levar em conta que, e sabe, aí não é só isso também, é porque, entende? Esse é o seu desejo. É ter o desejo insatisfeito. Operação que vem em razão do recalque. Verdrängung, em alemão. Foi escrito lá nos escritos originais do fundador da psicanálise. Verdrängung, sabe? É uma panela de pressão, dizendo que está havendo pressão. A pessoa pega o instrumentozinho, levanta, a pressão sai, ela solta, aí acalma-se, mas depois começa no... Assim. Não sei se ainda hoje há panela de pressão, mas era assim. Minha gente,
É desse tema que nós trataremos hoje. Porque nisso há também questões que entram na vida relacional das pessoas. Nós chamamos, interferem, são coisas que interferem na relação intersubjetiva, na relação entre sujeitos. Há certas coisas às quais é preciso dar uma especial atenção, normalmente aquelas que nos tomam de súbito e nos fazem sem querer ouvir barulho nos porões. Coisas que repercutem em nós e criam em nós um tal estado emocional que passamos a sentir o que não tenha sido a intencionalidade do que tenhamos acabado de ouvir. Exemplo, eu tenho uma coisa a te dizer amanhã, pronto. Há certas pessoas que já pensam em tudo, mas elas pensam em tudo, dormem mal, passam mal o dia. Aí, gente, a pessoa já estava com os nervos à flor da pele. Ela já tinha ouvido todos os fantasmas dos seus porões, todas as suas fantasias, todas as suas fantasias de incriminações, recriminações, do que tenha sido, depende da pessoa. E no outro dia a pessoa diz assim, não, é só para saber se tu pode ficar com meus meninos esse final de semana. Já pensou? Já pensou? A pessoa já estava pronta para fazer um acordo. A pessoa, gente, a pessoa já estava pronta para confessar. Ou contar por menos, ela já tinha pensado numa conversa como iria responder. Ela já tinha feito toda a sua defesa, se tratasse disso, daquilo. Ela já estava em frangalhos de nervo. Ou então estava eufórica, esperando o convite. Ela estava assim, sabe, já nas últimas. Era só tocar que ela, entende? Porque há certas coisas que acordam em nós e não fazem acordo, criam um desacordo entre nós e o elemento ainda a ser trabalhado. A isso é preciso dar especial atenção. Isso significa dizer que algo demanda por uma decifragem que nos surpreende e nos faz tanto soerguer quanto nos faz prostrar. Algo que nos faz entender o que até então não podemos perceber, que nos embota os sentidos e nos lança a não querer, a não saber até onde se pode ir e o que se pode fazer. Há pessoas que dizem assim, se essa pessoa está pensando que, se ela está querendo me dizer que, então eu vou dizer a ela que, entende? Ela traz elementos que não tinham sido pelo outro referenciados,
Mas a pessoa que tem escutado já traz esses elementos consigo, não trabalhados. E isso é que ele passa a responder quando não tenha nada a ver com o que tenha sido lhe tratado, lhe falado. É assim. Por conta de quê? Por conta de elementos que o sujeito traz em si e não tenham sido suficientemente trabalhados. Há pessoas que olham para o outro e veem cifras, o quanto interessa ou não, o sentido de cifras, acrescentar valores, dinheiro. Há pessoas que olham para outras e entendem já outra coisa, já demanda por outra coisa. E até já agem e reagem à percepção do outro, à visão, quando tem a percepção do outro, da forma como nela se passa, sem saber precisamente se há na outra parte respaldo. E, sabe, aí entra uma dimensão que é preciso ter especial cuidado. Sobre isso, ter especial cuidado. Porque o outro pode não dar suporte a elementos que aqui tenham se passado. O outro pode não dar suporte. E aí haver uma diferença de compreensão. E isso implica questões éticas, morais, quando se trata de relações interpessoais. Dá para entender? Dá para entender? Estamos tratando desse aspecto da questão. Se tu fores um professor, uma professora, se tu fores um terapeuta, uma terapeuta, e alguém demandar de ti algo a partir daquele lugar, daquela percepção que essa pessoa tenha de ti, exemplo, estou falando contigo. Se uma pessoa demandar de ti algo a partir de como ela esteja a te enxergar, e tu deres suporte a isto, tu começarás a fazer uma confusão. Porque uma coisa é a percepção que ela tenha de ti. Outra coisa é o real do que tu és. E um projeto que tenhas, uma direção a seguir. Se tu tomares sempre como sendo tu mesmo, fisicamente, sujeito, o referenciado, tu te enganas. Porque o outro poderá te enxergar e sempre enxerga a partir do seu lugar. E realiza sobre ti uma demanda, a qual nem sempre poderás responder. As relações transferenciais nas terapias acontecem, porque lá, a parte de lá, passa a reviver na relação com o lado de cá coisas que são marcas trazidas a partir da história de lá. E se o lado de cá tomar como sendo para si mesmo, como sendo o real a ele dirigido, aí começa a complicar. Haverá, volto a dizer, uma confusão. Uma não separação. Não haverá o traço
que faça o sim ser nim e o não ser sim e o não ser não. E isso é comum acontecer. É comum acontecer. O conceito também que alguém tenha de si pode ser diferente daquilo que, na verdade, ela seja ou com outros. E todo mundo percebe que essa pessoa é, sabe? Por exemplo, que essa pessoa tem um déficit em alguma área. Mas essa pessoa tem de si uma percepção que é, sabe, é a bola que matou Kennedy. Ela é, sabe, ela é a última opção da Terra. Ela tem a única, a única palavra correta do mundo. Ela tem, sabe, depois dela, nada. Alguém que diz assim, nunca na história desse país. Veja, o Brasil começou com essa pessoa. Nunca na história desse país, sabe? Pensou? Então, a percepção que ela tem de si é um pouco só um pouquinho megalomaníaca. Megalomaníaca, Samu, sabe? E isso ela não percebe. Outros percebem. Então, elementos entram na relação interpessoal e esses elementos são desconhecidos em parte, ao menos em parte, pelas partes envolvidas nesse processo de interação. Alguém tomar por realidade uma relação transferencial, positiva ou negativamente falando, é essa pessoa não entender que existem diferenças, sabe? Existem diferenças existem e é preciso considerar. Se alguém mal me conhece, e quando me conhece, ela diz, ou sente, ou fala, ou pensa o positivo ou o negativo. Em grande parte, sabe, ela está, sabe, limitada ou condicionada a uma percepção anterior, a um pré-conceito, a um conceito formado anteriormente, que encontra suporte na figura que ali diante dela se apresenta. Aí ela vê o que não esteja a acontecer. E diz até assim, eu não disse que. Esse tema me faz lembrar uma música dos anos 60, 70, que diz, sem lenço e sem documento, nada no bolso, na mão, eu quero ser presidente. E então, por que não, eu peço uma Coca-Cola, ela pensa em casamento. Essa desproporção, assim, existe. E isso influencia nas relações, naturalmente. Relação marido e mulher, relações de amizade, relações familiares, sabe? Relação com o outro. Sim. Diz aqui assim, há certas coisas que retornam em determinadas ocasiões
como temas do esquecido e voltam cobrando uma resposta, tratando o que para ti não desejarias que fosse novamente aludido. Não, há certas coisas que são ditas e pelo lado de lá que repercutem no lado de cá, e tu acreditas que tenham sido referidas a coisas do lado de cá e respondes que de forma a causar estranhamento ao lado de lá. Sabe? Os ruídos da linguagem da comunicação. Acontece isso. E há até pessoas que colocam terceiros para fazer a mediação. Existe já, oficialmente, pessoas que fazem o trabalho de mediação, até com validade jurídica. Já pessoas capacitadas para fazer o processo de mediação, de escuta, de chegar a um consenso, elas levam a um tribunal e o juiz valida pelo fato de que a questão foi levada a consenso, tenha sido levada a consenso. Porque é preciso haver alguém, em determinados momentos, que consiga enxergar exatamente qual a dificuldade de se chegar a um ponto de encontro. E pela linguagem do outro, pela mediação do outro, pode-se chegar a entender, a se entender. O que deveria acontecer no mundo da advocacia, né? Mas nem sempre, né? Cada um procura ver agora nas fissuras deixadas do lado de cá, do lado de lá, uma forma de juridicamente entrar. Não é para mediar. É para ver as brechas e entrar. O que deveria ser mediar, levar ao consenso, ao entendimento. E às vezes o juiz age assim. Às vezes há juízes que ajam assim. Aceitam esse jogo sabe? E arbitra, julga, às vezes de forma arbitrária. Aí entram outros elementos. Mas nem sempre o sujeito se reconhece nos conteúdos que estejam sendo apresentados, ou entendem esse conteúdo da forma como esteja sendo aí exposto. Não entendem. Por quê? Porque gato caudado de água fria tem medo, porque fico sempre eu fico sempre com uma pulga na orelha, porque eu fico sempre com o olho no padre e o outro na missa. É assim. Já existe uma predisposição. E isso restringe a compreensão. Algumas vezes, repito, é preciso haver uma mediação de conflitos, em vista de um entendimento. E mesmo assim, depois de feito, escrito e homologado, a pessoa pede ainda revisão daquela situação, de pensão, do que for, reabrir questão, é assim. E pode sempre, em qualquer momento, né? Sim. Pensou? Isso repercute nas pessoas, naturalmente. O que fazer? É preciso que tu percebas que há certas coisas em ti que ainda não foram resolvidas. Minha gente, em várias áreas. Em várias áreas. Porque, vez por outra, a coisa volta assim de forma tão repentina. O caldo vira tão de repente, sabe? De repente, sabe? Estranhamento. Tudo aquilo que for objeto de um escamoteamento, recalque, isolamento, são sinônimos. Num desejo abrupto de isolar, de esquecer,
sabe, isolar, sabe? Não quer saber, sabe? Isso voltará cobrando juros, trocos, correções, nesse ou em qualquer súbito momento. Isso voltará. Voltará. De repente, eu fiz um estranhamento, sabe? Estranhei. Dei uma resposta assim, tá, que nem tinha pensado. Mas um movimento pulsional foi para que a resposta fosse assim, tá. Ou então, promete algo que não sabe como prometeu aquilo. Não sabe como prometeu. Porque surgiu assim. E não foi com, sabe, surgiu de repente. Surgiu como um movimento pulsional. Pulsional. Aquilo evocou e a resposta veio assim, tá. E não era a intenção da outra parte. Então, tudo que estiver assim, escamoteado, recalcado, sabe, tergiversado, assim, isso voltará cobrando troco. Voltará quebrando o troco. Voltará cobrando o troco. Voltará. Estamos falando sobre o tema do recalque, que é responsável pelas neuroses. Nossas neuroses, psicopatologias cotidianas. Falando disso. Dá para entender, não é? Dá para entender. Vamos ver aqui, minha gente. Isso tem implicações éticas, morais. É preciso tomar um posicionamento e resolver isso acerca do que ainda está dentro. E tu percebes pelo viés do que está voltando, de que algo não está bem resolvido. Porque sempre voltas àquele ponto. Porque sempre voltas àquele tema. Tem a ver algo contigo. Acerca disso, convém que se tome posicionamento e urge que seja objeto de prioridade definitivamente. Convém que sabe, isso possas trabalhar. Haja quem te escute e haja quem se disponha a observar, ligar pontos, levar a que tu faça uma elaboração de conteúdos, de elementos, sem fazer indução, naturalmente. Sem fazer indução. Entendes? Então vamos adiante, apresentando outro aspecto. Toda a nossa vida, nesse tempo em que estamos vivendo, é uma oportunidade dada no viés religioso que o Pai, em sua bondade, dá-nos para que possamos, no amor, ir crescendo, amadurecendo. É verdade que ao longo de uma caminhada, percalços existem, pontos, elementos a serem transportados. Outros a serem superados existem também. É preciso não se deter para não se perder a graça e a beleza do encanto em posteriores momentos. Todavia, não se pode queimar etapas na vida da gente. Falei do viés religioso, vou falar do viés psicológico. Eu não posso escolher querer que uma criança seja adulta aos 5 anos de idade. E a pessoa ainda fica satisfeita de dizer, mas já é adulto. A pessoa já fala como adulto. Negar a infância. Negar a infância de uma criança. Fazer a criança trabalhar pesado. Fazer a criança se portar como adulto. Responsabilizar criancinhas de 7 anos, se responsabilizar por irmãozinho de 3, de 4. Como se entregasse a formação da criança e se ausentar. Sabe? Isso causa um enorme transtorno de personalidade. Isso é de doer. Isso é de doer. Sabe? Não se pode queimar etapas.
É preciso saber o que, como e quando convém, o que fazer e como fazer. Nada demasiadamente. Alguém já me dizia, tudo demais é demasia. É preciso procurar a palavra certa, o agir devido, a fim de que não se estraguem os objetivos já delineados. Não se pode forçar e pedir de quem não possa dar. Não se pode cobrar de quem não possa pagar. Não se pode exigir de quem nem saiba para onde ir. Entendeste? É forçar o que não dá. Não dá, não dá. Aí tu poderás pensar em muitas coisas. Muitas coisas. Se não tiveres certeza de como avançar, diz a lei de trânsito, na dúvida, não ultrapassar. Mas, se estiveres assim, inquieto, incomodado com alguns conteúdos, não vale a pena recalcar. Não dá. Exigir de que não possa dar. Querer iniciar e não querer largar. Não querer resolver para poder avançar. Não dá. Sim. É preciso não se deter em determinado momento para não se perder o encanto do primeiro encantamento. É preciso considerar pessoas, situações, momentos, avaliar razões tanto do coração como da mente, antes de qualquer posicionamento. Estamos sendo práticos, sabe? Práticos. Práticos. Que não sejas tu instável nas decisões. Isso vindo a se dar, essa instabilidade poderá te fazer perder-te quanto à decisão a ser tomada, e aí retroagir poderá ser difícil. E nem sempre saberás como retomar e voltar corretamente a agir, ou adequadamente a agir. As oportunidades que estás tendo nunca as terás de novo, da forma como agora estão a acontecer. Momentos semelhantes poderás viver interiormente, mas nunca com as mesmas chances, e nem com o encanto que há para ti neste exato momento. Se para teu crescimento tiveres que sofrer, o amor seja a condição, e o sofrimento batendo a porta, possa aí permanecer até quando preciso for, desde que não aconteça em sua inutilidade. Mas que em tudo fique uma lição, e que tu possas refazer-te quanto aos posicionamentos, quando tu os perceberes inadequados como resposta para determinadas situações. Isto tu poderás fazer. Se me ocorrer agora falar mal de ti,
eu troco isto por um comentário sobre um outro assunto. Ou vou falar sobre um outro tema nesse momento. E isso irá me ajudar a superar-me nesse vício que tenha deixado marca em mim, em algum momento. Poderás fazer mudanças, poderás fazer sublimações, poderás transpor teus limites. E isso dependerá de ti. É uma questão de decisão. Vamos fazer uma pausa e daqui a pouco voltaremos para as nossas considerações finais. Querido povo de Deus, então fazendo uma síntese dessa nossa formação de quarta-feira sobre as questões éticas, como síntese eu direi que as estruturas de personalidade, e essa de que estamos tratando hoje, o recalque, as estruturas de personalidade influenciam nas relações intersubjetivas, as relações entre sujeitos. Isso porque nós falamos na vez passada de que as pessoas percebem as coisas através do seu lugar, que agora nós estamos dizendo que cada pessoa possui uma estrutura e uma dinâmica de personalidade. Uma pessoa que tenha uma estrutura psicótica, ela vai reagir como um psicótico. Quando ela não tiver mais acesso à simbolização, ela entra em delírio. A ação e a reação dela vão ser concernentes a essa estrutura. Qual seja, se for uma psicose paranoica, a pessoa vai ver que está sendo perseguida e convencida disto. Tá? Se for esquizofrenia, ela entra em delírio. Se transforma. Mas a pessoa que tiver, por exemplo, uma histeria, que é um tipo de neurose histérica, eu disse que o desejo dessa pessoa é ter o desejo não satisfeito. Usando uma linguagem bem pessoal, bem familiar, bem dessa região, a pessoa quando quer uma coisa, ela fica assim, ela fica cozinhando o galo. Ela fica assim, aperreando, ela fica. E quando o desejo é satisfeito, ela mas também tem isso, porque cria uma nova situação. E se responder a esta demanda, ela cria uma outra. Porque o seu desejo é sustentado pela insatisfação. E quando ele chega a um grau de tensão não suportável, acontece uma expressão que na vida do cotidiano, falando, não é o mesmo sentido. Chama-se neurose de conversão. Não quer dizer que as pessoas que se convertam tornam-se neuróticas, minha gente. Neurose de conversão significa ela apresenta a nível corporal o que se passa a nível psíquico. Ela converte um sintoma psicossomático, como assumir uma outra personalidade, ficar falando com uma voz grossa ou fina, que, sabe, essa coisa assim de parecer o outro. Porque ela vive a partir da identificação com o outro que ela coloca no lugar de que não irá lhe satisfazer. Mas ela demanda, mas não quer que realize uma satisfação.
Ela faz um recalque. Verdregung. E isso interfere nas relações interpessoais, naturalmente. Há pessoas que não entendem por quê. Não entendem por quê. E reagem como se ela lhe fosse semelhante. Ela lhe fosse semelhante. É semelhante, mas não é igual, né, minha gente? Ninguém é igual. Com isso aqui, eu quero dizer a vocês que a questão ética, a questão moral, essas questões, uma derivada da outra, essas questões não podem ser aplicadas assim, de forma automática. Não podem ser aplicadas de forma automática. Disse há pouco tempo, se uma babá pegar uma criança e der a criança chorando, a babá dá remédio à criança e baixa a pressão e ou aumenta ou cria um problema na criancinha e ela desmaia, vomita, baixa a pressão, tem alguns problemas dessa natureza, depois filma-se, percebe-se que tenha sido isso, não é? Essa pessoa vai ser criminalizada. Claro, por razões morais, por questões éticas também, por desvio de conduta, etc. Vários elementos, danos morais, etc. Abuso etc. Muita coisa, vários processos. Mas se uma mãe, sabe, chama-se puerperal, em estado puerperal. Puer quer dizer criança no latim. Puerperal é quando ela acaba de ter uma criança. Até os 7 primeiros dias, estado puerperal. Ela pega um problema psico de rejeição profunda à criança, de depressão pós-parto, assim, com o sintoma de rejeição, de querer matar a criança, de querer nem vê-la, de pegar a criança, apertar a garganta, matá-la e depois iniciar um choro que não tem fim e querer se matar, uma coisa assim, um grau assim de confusão. Essa mulher, comprovadamente pelos médicos de que está enferma, gente, ela não será culpabilizada pelo fato. O fato é grave, matar uma criança é grave. Prejudicar a memória de uma criança, a saúde de uma criança, automedicamento para uma criança, isso é grave, né? Ou espancar um ancião, sabe? E pegar o cartãozinho dele, sabe? Fazer dívida e negar comida e não limpar e deixar, sabe? Isso é grave, isso, sabe? Isso dá cadeia e forte, grande. Então, não se pode aplicar algo por razões éticas, morais, profissionais, o que tenha sido, ou que seja, ou que venha a ser, de forma automática, porque o elemento da personalidade entra o elemento. Uma pessoa que esteja em profunda alienação religiosa, que o Senhor, a divindade mandou entrar na cidade, e da cidade chegar a uma escola e matar pessoas com revólver, tá? Essa pessoa está no estado grau de alienação. Sabe? Ela vai responder conforme o estado dela, uma razão de ordem mental, espiritual, assim. Uma pessoa que esteja enferma, uma pessoa que tem um problema físico, e isso cause dano a alguém, não deveria estar. Uma pessoa que bebe e assume o risco é diferente, né, minha gente, de outra pessoa que... Então, para dizer a vocês, a questão que estamos tratando hoje são os limites. Uma coisa é o fato,
uma coisa é o limite de quem tenha feito. Coisa é o limite. E hoje estamos tratando do tema do recalque como elemento limitador das relações interpessoais. Se vocês tiverem perguntas a fazer, vocês fazem, e na próxima formação nossa, antes de falarmos mesmo, nós daremos uma explicação, respondendo as perguntas da vez passada. Vou fazer assim. Aí eu respondo, fica tudo limpo, tudo claro. Aí em seguida eu vou dizer, vinde Espírito Santo e tal, para começar. Tá certo assim? Tá certo, minha gente? Agora, façam perguntas. Quanto aos pedidos de oração, vocês fazem muito, claro. Vamos fazer nossas orações agora por vocês. Mas respondam as dúvidas, perguntem as dúvidas que vocês têm. Pede, então, agora nós todos juntos, para o Deus que não tem espaço, não tem tempo, para o Deus que está no eterno presente de todos nós. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quarta-feira, respondendo às perguntas de vocês. Um cheiro.